Por que precisaria da ajuda de um espírito? Eu sou guiada por Nagakaburus. Sheiyutu Nagakaburus. Nayageyoshi Shayugo. Olá, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o world building de personagens de League of Legends e hoje iremos falar sobre a Illaoi. Mas antes de qualquer coisa, eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, um ótimo 2024, que os seus mundos incríveis possam sair do papel e assim encantar o máximo de pessoas possível. Uma coisa diferente agora de 2024 é que os vídeos sobre League of Legends vão ser um tanto diferentes. Eu não vou mais fazer as skins, depois o conto, depois a biografia. Eu decidi fazer de uma forma que fosse um pouco mais digerível para vocês e não fosse um vídeo gigantesco de 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Então eu peguei todas as skins e vão ter shorts. Então, como nós temos 5 skins da Illaoi, nós vamos ter uma skin hoje, terça, quarta, quinta e sexta, falando um pouquinho mais sobre as minhas impressões e algumas análises mais interessantes para ficar um pouco mais rápido e digerível, assim vocês têm conteúdo todos os dias. Outra coisa interessante é que os vídeos vão dar uma certa espaçada, que assim eu vou ter mais tempo para conseguir fazer edições mais interessantes. Obviamente vamos ter a mesma quantidade de conteúdo, porém a gente vai ter um espaçamento, não vão ser mais 5 episódios todos os dias, e sim 3 episódios por semana, beleza? Então, pessoal, falar um pouco sobre a biografia da Illaoi. Uma coisa que é interessante sobre essa biografia é que, diferentemente das biografias tradicionais, ela não tem um começo, meio e fim. Mas o que é interessante sobre essa biografia especificamente é que, quando a gente fala sobre a personalidade e toda a persona que ela representa, o começo, o meio e o fim dela não é necessário saber o antes, mas sim aquilo especificamente. Onde eu quero chegar? Se você tem, por exemplo, uma pessoa, sei lá, um grande imperador e ele só se tornou um grande imperador a partir do momento que ele abraçou o divino até o momento da sua morte. Como a personalidade imperador divino só é considerado aquela personalidade específica a partir do momento que abraçou o divino, a gente pode considerar que o seu nascimento como personalidade dentro daquela coisa que nós estamos falando, nasce naquele momento. Como a Illaoi, ela é uma sacerdotisa que tem como principal ponto, não a sua força física, mas também a sua fé inabalada, então o antes dela se tornar o quem ela é hoje não é tão importante para o entendimento biográfico da personagem. Claro que talvez saber um pouco mais sobre o seu passado, um pouco mais sobre a sua infância, porém nada mais do que aquilo que é realmente necessário para a construção do personagem. Então, apesar de uma biografia ser interessante ser falado desde o começo até o momento, no caso aqui ele reinterpreta aquilo que é considerado desde o começo até o momento. E sim, desde o momento que a personalidade existe como aquela que fez o projeto de ascensão e com isso chegou ao estado de sacerdotisa da divindade, e com isso chega até o momento que tem agora. O que é bem legal também nessa biografia é pelo fato de você já entender algumas coisas, tanto do world building que existe no universo como um todo, mas também fala um pouco sobre mitologia, fala sobre outros tipos de formatos de ideias. De uma forma geral, o que nós temos dentro da biografia dela? Fala sobre como ela age, como ela pensa, como as pessoas que circulam em volta desse pensamento, dessa divindade, e com isso você tem toda essa construção. E o legal é que não apenas a construção de personagem acontece, mas também a construção do arco narrativo do world building propriamente dito. Uma biografia de arco de personagem, normalmente a gente tem a história como um todo sendo contada no ponto de vista ou do personagem ou das pessoas que estão em contato com esse personagem, colocando elementos de world building, elementos de outras construções, de uma forma assim mais como complemento do personagem. No caso aqui, também acontece a descrição dos ambientes com o objetivo de implementar ou trazer mais a fundo a biografia dela, mas de uma forma geral, o mais importante aqui não é tanto o fator
de como ela existe, mas sim o que está em volta. O ponto como algo biográfico é tanto meio que complicado porque a gente quer, dentro da biografia, saber mais sobre o personagem. Mas acredito que muitas vezes o Riot, ele tem como uma visão de apresentar a premissa do personagem. Muitas vezes a biografia traz como a presença de um gênios loci. Nós temos uma personagem assim, que tem uma história mais ou menos assim, e eu quero que você entenda isso. E isso é o mínimo. Acredito eu que com uma biografia um pouco mais desenvolvida, alguns heróis têm mais do que outros, mas de uma forma geral acredito que depois de ver bastantes vídeos, ver bastante personagens, bastante heróis, já deu para entender. A Riot faz a biografia como uma descrição um pouco mais expandida, não detalhada, sim expandida, do personagem para você entender minimamente algo que pode ser a própria skin, o próprio conto, ou alguma mecânica, ou alguma outra lore desenvolvida. Então, de uma forma geral, acredito que a biografia seja um tanto mais como apresentação mínima. Nem a biografia, mas sim uma descrição ampliada sobre aquilo que ele está fazendo. No quesito textual, você consegue perceber algumas coisas interessantes, principalmente nesse primeiro parágrafo, que é um tanto complicado você ver que ele já chega com uma descrição um pouco pesada, trazendo um pouco o quesito do world building. É interessante ter essa descrição tanto do personagem, quanto da história, quanto do world building ao mesmo tempo. Porém, quando a gente fala sobre descrição utilizando como a mesma função ao mesmo tempo, aí eu tenho uma descrição de personagem, world building, história ao mesmo tempo, não estou falando para colocar um paragrafão com essas informações, e sim colocar na mesma linha, na mesma estrofe, ou no mesmo parágrafo, no caso aqui no mesmo parágrafo, porém com o objetivo de deixar ele mais denso, não extenso. Então eu acredito que essa forma de apresentação podia ser um tanto diferente, mas acredito que seja um princípio técnico. Mais ou menos como seria aquela pessoa que está aprendendo a técnica e está treinando ainda. Então acredito que isso seja uma forma interessante de se ver. Então vocês podem ver nesse trecho aqui que você entende a apresentação do personagem, mais o world building, mais a mitologia, mais... Então começa a ter muita informação. Mas sabe, você acabou de falar que é interessante você ter muitas informações ao mesmo tempo. Não. Eu estou falando de trazer dentro do mesmo parágrafo, dentro da mesma ideia, dentro da mesma frase, algo que gere mais informações do que apenas um fator. Não estou falando uma frase que tem, não, eu vou apresentar meu world building enquanto eu explico... Quando você coloca muita coisa ao mesmo tempo, fica muito mais maçante, muito mais pesado do que simplesmente aquilo que vai sendo apresentado. Mas o fator importante aqui não é sim a descrição massiva, mas sim trazer uma função. O objetivo é função. Aqui nesse texto você percebe que o que a gente tem? Algo que é a apresentação jogada, não traz um movimento. Apesar dessa religião falar sobre a importância do movimento, o que falta aqui é uma fluidez, uma movimentação da construção, dependendo daquilo que você quer fazer para aquilo especificamente. E todo o restante da história fica muito mais mostrando sobre a religião, porém de uma forma bem superficial, não aprofundando. Então meio que é um texto que chove não molha, chove não molha, chove não molha, pelo fato de que eu trago uma coisinha, mas não trago demais, eu jogo pra cá e gira a ideia e não sei o que. Aqui, quando a gente tem um texto, principalmente com um objetivo de apresentação, um objetivo de introdução, objetivo de qualquer coisa, se tiver um objetivo, entenda que esse é o objetivo. Então traga como forma de construção aquilo que você quer. Obviamente, se você tem uma fluidez de texto, você pode às vezes colocar um infodumpzinho aqui, um infodumpzinho ali, joga uma pitadinha aqui. Porém, de uma forma geral, entenda qual que é o objetivo do seu texto e faça com que seja objetivado aquilo que você trouxe como objetivo. Pelo menos aqui no final da história você consegue perceber que existe sim um objetivo de trazer muito mais um gancho para um possível conto, uma possível aventura, uma possível história, porque apresenta algo como existe alguém, não sei o que, papapá, e joga um gatilho da curiosidade. Obviamente não existe uma ancoragem pelo fato de não ter uma continuação,
porém pode acontecer uma antecipação, pelo fato de você criar uma hipótese para antecipar a informação que um dia pode não vir. Então, basicamente, quando a gente coloca uma apresentação, um texto ou qualquer outra coisa com um jogo e tem algo como criatividade ou curiosidade, principalmente curiosidade, cuidado. Se você for fazer uma continuação direta, ancore de uma certa forma direta para que consiga ter isso, ou você tem que criar dentro de um setup, ou seja, preparar o seu leitor para ele ter arcabouços mínimos, não apenas de curiosidade, mas também sim, de background de história, apresentação, qualquer outra coisa, para ele conseguir criar uma informação mais para frente e assim antecipar. Então cuidado, se você for fazer finais abertos, você precisa ter os elementos textuais na sua história minimamente para que a pessoa que estiver lendo tenha condições de criar possíveis finais e assim antecipar. Então, pessoal, falar um pouco mais sobre o conto chamado O Fardo. É uma coisa interessante que a pessoa tentou fazer aquele joguinho de pegar o título e pegar o punch e fazer a conexão. Uma coisa que é importante quando a gente fala sobre isso é que quando existe essa conexão do punch ou de uma cena espelho ou de uma construção, precisa ter todo um arcabouço, toda uma narrativa para que tenha sido isso. Tanto que uma coisa que fala sobre a história basicamente é a apresentação da relação que ela tem com o Gangplank, que ela já teve uma relação com ele, que aconteceu e foi, ele mudou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agora ele aparece de volta pedindo ajuda e ela não sabe no que, fica meio abalada, então ela vê que é o seguinte, já que não consigo julgar, quem vai julgar é meu Deus, faz todo o projétil, chupa a alma dele, faz todo Deus e não sei o que, e ele volta todo fodelão, então tipo, ele conseguiu se mostrar digno, e ela fala que realmente o fardo que ela carrega, ela aguenta e é de boa. Ok. Se você for imaginar que a história basicamente gira em torno de ela apresentar a função dela como sacerdotisa, a relação que ela tem com o Gangplank, e qual que é o gancho que existe entre ela, Gangplank, a Miss Fortune, Água de Santina, esse texto girou em torno disso. Então não tem nada a ver com o fardo. O fato dela carregar o fardo de ser aquela que faz isso e aquele outro não tem um impacto narrativo que é trazido aqui. Simplesmente mostra que ela tem uma relação com ele veio buscar ajuda não sei o que, e agora vai construir e agora acabou. É um conto que se tivesse falado assim, as amarras de um antigo passado, ou o passado bate minha porta, ou as confissões de uma dor já esquecida, ou qualquer outra coisa que relacionasse a ideia de Gangplank, passado, função dela, função atual, que ela fez aquilo. Porque o fardo de dizer, não, eu preciso carregar como a protetora da verdade, a sacerdotisa de não sei o que, e a lagartixa, e a cobra, e a água, e os Cthulhu, e os... Se tivesse toda uma reflexão interna, toda uma introspecção e um arco de personagem que fala que não, eu preciso lutar, o ponto de conflito que existe. Cara, não existe isso. Existe um ponto e outro que ela fala, ah, mas no passado me abalei e hoje em dia... Não. A minúsculo conflito que existe dentro desse fardo é de ajudo ou não ajudo? Mas parece muito mais um ressentimento que, antes ele quebrou meu coração e agora eu não quero mais, do que simplesmente dizer que não, eu como sacerdotisa A, B, C ou D, porque no final das contas ela ajuda ele. Não apenas ajuda colocando a alma dele como o antigo ele de volta, como também ajuda física, porque ela vai e fala pro conselho, avisa os malucos lá que o Gangplank tá indo lá ajudar e é pra eles ajudarem. Então assim, não. Já começa isso e eu já não gosto. A história como um todo é interessante, mostrar num pequeno universo de, olha, nossa, Illaoi, ela tem todo um passado assim, ela ficou com o Gangplank, e agora tem a Miss Fortune no meio, mas a relação não é um triângulo amoroso, mas sim uma questão de poder. Ela não vê o poder como algo material, mas como algo espiritual. Então você vê essas discussões são interessantes e você percebe que existe sim toda essa conexão, mas não existe uma relação direta com o fardo. Vou falar um pouco sobre a primeira frase. Uma coisa que é interessante é que a primeira frase, quando você acaba com o primeiro ponto, não pegando a estrofe inteira, não pegando o parágrafo inteiro,
você percebe que tem uma frase relativamente forte. Tem um pouco de ambientação, tem uma curiosidade, tem uma certa apresentação de world building, mostra um pouco no quesito de como está acontecendo, com quem está falando, já traz diversas informações interessantes. Porém, a continuação dessa frase, porque nos Estados Unidos o entre aspas é uma fala, é um diálogo, então está mostrando que é um diálogo, ele apresenta já um beat que não é daquele beat da pessoa que está falando, porque é só o disse tal pessoa, e traz uma continuação que mostra que poderia ser algo embaixo, né? Você tem uma primeira frase, disse tal pessoa, ok, para a primeira frase, perfeito, enter, vai para o próximo, para você já criar já uma continuidade de fluido, não fazer um primeiro parágrafão. Outra coisa que é complicado nesses textos, né, desse texto especificamente aqui, existe uma repetição de palavras que isso me incomoda demais. Por exemplo, nós não podemos voltar para Bruhu. Disse não sei o que enquanto navegava para Bruhu. Ah, você não pode fazer isso, Ilaoi. Disse Ilaoi quando não sei o que. Você vê que a pessoa já está dizendo aquilo na frase, já está dizendo na conversa, e você reforça o beat. Cara, não. Jovem, precisamos fazer tal coisa, disse o velho ao jovem. Mano, se o cara já está dizendo jovem, tal coisa, não precisa dizer no beat que a pessoa que está ouvindo é jovem. Se você quiser casar um contraposto, jovem, precisamos fazer tal coisa, disse o velho falando para outro velho. Você fala, por quê? Porque é uma mania do cara, do velho número 1, chamar qualquer outro de jovem. O jovem é jovem, o rapaz, cara, mano, ei. Ok. Só que a quantidade de repetição que tem, principalmente de informação, é muito complicado. Obviamente, quando a gente fala sobre a continuação da história, a fluidez da história, vale até a pena fazer. Agora, como eu falei para vocês lá no começo, o fardo é o nome do título dessa história. Algo que título é uma coisa que me pega bastante. Muitas vezes as pessoas preferem não fazer títulos porque às vezes é complicado você conseguir resumir tudo numa coisa só que faça sentido, ou um punch, ou a plot, ou alguma conexão sem spoiler. É difícil fazer um título decente. Porém, quando fala o fardo, você já cria já uma conexão, você já cria já uma hipótese, você já fala alguma coisa. E já começa dizendo, não sei o que do Bruhu, beleza. Aí você já pode começar a criar uma promessa. Vocês estão falando sobre o fardo, significa que essa pessoa tem uma relação forte com essa localidade, que não permite que ela faça tal coisa. Ou permita que faça tal coisa. Aí você começa nisso e entra a história do Gangplank. Claro que existe uma conexão mínima aí, porque ela tem o fardo de ser a sacerdotisa e não sei o que, papapá, e a líder não sei o que. Esse é o fardo dela. Mas como eu falei, não existe uma discussão moral, não existe uma discussão filosófica, não tem uma discussão interna, não tem um ponto de conflito que permita ou que faça ser esse o grande ponto de conflito aqui. Claro que realmente esse é o ponto de conflito, o fardo dela dizer esse é o Gangplank, esse sou eu e essas são as minhas funções. Sim, porém acredito que dava para ser desenvolvido um pouco melhor aqui. Um outro ponto que eu não gostei muito aqui são os diálogos expositivos. Seria o seguinte, imagina só, você é médico cardiologista e você está com a sua colega enfermeira. Aí você fala, enfermeira, precisamos fazer isso, porque isso. Perfeito, se for uma ordem do que vai ser os passos, que vai fazer, beleza. Porém, existem algumas informações dentro de um diálogo, principalmente entre dois especialistas, que não faz sentido acontecer. Se a pessoa sabe de uma informação X e a outra pessoa sabe que tem a mesma informação X, e elas sabem que a outra sabe, não faz sentido. Ninguém normal olha para a pessoa e fala, então, sabe aquele segredo que fala tal coisa que não precisava dizer porque a pessoa disse que não? Então, X, não. Pessoas normais falam, sabe aquele segredo X? Então, precisamos resolvê-lo. Ou, sabe aquilo? Precisamos resolver. Ou, simplesmente olha no fundo da pessoa e fala, precisamos resolver. Então, muito diálogo expositivo causa muito canseira. Principalmente porque dá aquela sensação de, nossa, o leitor é meio burro. Uma outra coisa que também me incomoda nessa história, na verdade isso me incomoda em diversas histórias, principalmente quando tem essa diminuição da importância descritiva, é o seguinte. Aqui, obviamente, em várias outras histórias, mas aqui pegando principalmente, eu tenho muita sensação de ser
um fundo branco. Sabe aquele mal do fundo branco? Vou deixar o card na descrição para vocês terem lá ver. O mal do fundo branco é quando acontece alguma cena que você tem uma noção de onde está acontecendo, do que pode estar acontecendo, mas você não faz ideia de onde é. Seria assim, eu sei que está acontecendo num templo, mas onde? Na porta? No fundo? Na entrada? No salão? Não sei o quê? E como que é a pedra? Como que é isso? Como que é o cheiro? Meio que toda cena acontece e você não tem descrição do ambiente nenhum. E toda pouca descrição que tem aqui é puramente vomitada. Parece que a pessoa ficou mais preocupada em jogar informações que não são relevantes para a história, principalmente pelo fato da promessa que fez no começo, com o objetivo de trazer aqui. E agora? Simplesmente acontece. Ela isso, aquele outro, e assim, depois que o Gangplank entra e começa a conversar com a Elaoi, fica todo mundo vendo e meio acabou. E assim, e como se acontecesse um boom. E tudo sumisse, ficasse apenas o holofote. Se por acaso fosse um filme onde acontece todo esse holofote, tipo, branco ou preto, e fica só os dois, foco de luz, e acontece toda a cena, perfeito. Só que se você não quer, se você quer fazer isso dentro de uma história escrita, você precisa encontrar alguém ou alguma coisa que tenha o PDV, né, o ponto de vista, para que essa situação aconteça. Se toda a história estiver acontecendo no ponto de vista da Elaoi e ela entra numa conexão espiritual entre ela, o Gangplank, o espírito, o artefato, o deus macabulacho e tudo isso, e ela cria essa névoa de foco e faz com que tudo o resto suma, perfeito. Só que em nenhum momento trouxe essa atmosfera e aconteceu essa atmosfera. E aconteceu a atmosfera pelo lado negativo, porque eu senti um vazio na história, fazendo com que, e agora, maluco? E fica nisso. E ao invés de então criar, já que esse é o fardo, né, de novo, batendo no título, é essa relação que ela tem com a função dela, com a espiritualidade e com o Gangplank, então criasse então um conflito aí que não fosse simplesmente tipo, é, e fica nisso. E ela geme, e sofre, e isso. E não acontece nada, e nem é sofrimento, e nem é uma gemessão de ai meu Deus, tadinho de mim. Nem isso tem. Nem isso tem. Porque ela pensa, é X, é Y, é Z, é. Né? Parece tipo sei lá, um frango que foi lobotomizado. Né? Metade do cérebro foi pro saco e fica lá. Então assim, gera um meio que... E aí? E aí, mano? Você é uma moça cabulosa, você é poderosa, você faz acontece, você arranca a alma, você é forte pra caramba, você é poderosa, você é representante do seu Deus na Terra, e não apenas representante, como a maior representante de todos, você manda e desmanda o quanto quiser, e se a pessoa não for digna, chupa a alma pra dentro do artefato, e você fica, não chora, não molha. Mano, que tipo de construção de personagem é essa, velho? Não, tá mostrando o seu lado frágil, então mostra. Não fica esse bagulho insosso. De uma forma geral, o princípio da história é interessante, é legal, traz uma premissa legal. A questão do final da história, falando sobre ao fardo eu consigo aguentar, porque sim, não vou reclamar. Mentira, porque ela reclama. Você sente um ar de reclamação, assim, bem sutil numa reflexão dela. Mas ela tem uma fé inabalável. Tão inabalável que ela deixa em alguns momentos a fé dela ir pro saco pelo causa do Gangplank. Então, assim, se você quer construir um personagem, criar essas subidas e descidas dessa moralidade, ou desses princípios, ou desse arco, ou de qualquer coisa, ok, perfeito, faça isso. Mas ou você utiliza de palavras, ou seja, você desenvolve isso, ou você cria uma técnica de aprimoramento do seu texto, que você consegue fazer mais de uma função ao mesmo tempo. Descrever um ambiente, que falta pra caramba. Desenvolver personagem, é o que falta pra caramba. Fluidez da narrativa, para fazer sentido o que você está fazendo, que falta um pouquinho. Então, mas Rafa, você tá falando de tudo isso e você acha legal? Então, a história como um todo é interessante. Se você mudar tudo, fica bom? Não. Mas se você resolver essas problemáticas,
Com certeza vai. Tanto que muitas vezes, dentro dos criativos, dentro dos odiados, a gente traz uma premissa, onde o edital fala assim, não, só pode ter 500, 1000 palavras. A gente faz um negócio bem meia boca, vai, consegue, passa no edital, beleza, perfeito, por causa da quantidade de palavras, aí fica um pouco complicado. Mas daí a gente pega tudo isso e desenvolve em 4, 5, 7, 12 mil palavras, porque aquela história que tinha aquela premissa meio, né, que faltava aquele respeito pela história, pela quantidade de palavras que foram pedidas, você desenvolve. Então eu acredito aqui que tá a mesma coisa. Se pegasse isso e desse um pouco mais de carinho para ela, com certeza seria uma história bem legal, porque você poderia desenvolver toda uma relação mais amorosa, mais aprofundada, você poderia fazer um dilema mais legal, poderia mostrar a sua convicção e a sua fé, e obviamente mostrar todo um cenário que tá defeituoso pra caramba, e realmente é muito mais legal. Então, pessoal, essa aqui foi a Illaoi, espero que vocês tenham gostado. Tem um joguinho nela lá, mas é um joguinho meio besta, que você só mata algumas coisinhas, então no final, caso vocês queiram jogar, fiquem à vontade. E lembrando que as skins da Illaoi vão estar em shorts a partir de hoje, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, rapidinho falando algumas interpretações interessantinhas que eu consegui desenvolver enquanto eu avaliava pela primeira vez. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!